está acontecendo, com tudo que Deus tem compartilhado no nosso coração. Há algum tempo atrás nós começamos uma série de mensagens sobre a igreja. Eu e o John conversando, e a gente tinha acabado de vir para esse local, para esse espaço, e a gente pensando e falando, pô, vamos fazer uma série e trazer um pouco a consciência de todos nós, o sentido de igreja. E a gente vem falando sobre isso já desde o iníciozinho do ano, né? Desde janeiro, ou até antes, se eu não me engano, a gente já estava falando sobre a igreja e destrinchando um monte de coisa. O João falou sobre a igreja que é desassociada do Cristo, que não tem como, porque a igreja é parte do Cristo, ele é o fundamento da igreja. Né? A gente falou sobre as etapas da igreja e o significado da igreja, né? Como a igreja instituição, a igreja universal e a igreja comunidade de fé. A gente veio falando sobre várias coisas a respeito da igreja, do caminhar em igreja, e foi agora esses dias eu mandei mensagem para o John, liguei para ele e falei, mano, estou com algo no meu coração, vamos falar, e eu estou pensando em fazer uma leitura do livro de Atos, que Lucas escreve, registrando a caminhada e os primeiros passos da igreja, os primeiros passos dos primeiros apóstolos, dos discípulos e da igreja, da comunidade do Cristo. E na outra semana o John trouxe aqui o capítulo 1 de Atos e foi muito legal. Não sei se você estava aqui, se estava todo mundo, mas foi muito bom a gente poder ler e meditar em coisas tão simples, mas que são profundas em nós e que mexem com a gente, né? Então, assim, foram ensinamentos. E o que a gente quer nessa série de estudos? Aprender junto. A terça-feira é o ponto de ensino, e o que a gente quer é aprofundar nossa consciência, mergulhar. E eu queria te desafiar a estar aqui igual eu estava na semana passada, que o John trouxe o capítulo 1. Eu falei para Deus enquanto eu sentei, eu quero aprender algo hoje. E eu queria te desafiar a falar isso hoje com Deus aí no seu espírito, no seu lugar. Deus, eu quero aprender algo hoje de Ti, eu quero algo, eu quero sair daqui com uma revelação daquilo que o Senhor tem para mim, eu quero aprender alguma coisa, porque o Senhor quer ensinar a gente, e é por isso que a gente está nessa série, é por isso que a gente faz esse culto de ensino, para a gente aprender. Então eu tirei alguns princípios e algumas coisas, que hoje nós iremos ler o capítulo 2 de Atos, e se você trouxe sua Bíblia, eu queria que você abrisse em Atos 2, e você que não trouxe, ou que tem alguma coisa no celular, se quiser ir anotando as coisas, o que Deus falar com você, pode anotar. Se quiser levantar a mão para compartilhar, pode compartilhar. Eu vou tentar controlar o nosso tempo, porque a gente quer ser fiel nessa questão do tempo aí, principalmente na terça, que é um dia mais corrido, né? Meio de semana. Então vamos ler Atos 2, o capítulo inteiro, eu vou ler de uma vez só, e depois a gente vai pontuando algumas coisas legais que o Senhor trouxe no meu coração, acredito que vai falar com vocês também. Vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Repete comigo, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos
os temos ouvido em nossa própria língua, falar das grandezas de Deus. Repete comigo, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que plante teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essa resposta, agoniaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41. De
sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Vamos ler, né? Vou beber uma água aqui. Amém? O dia de Pentecostes era comemorado 50 dias após a Páscoa. E era também chamado da festa da colheita. Era uma festa que celebrava as colheitas feitas pelo povo. Era uma festa de ações de graças. E era uma das 3 maiores festas, celebrações que existia entre o povo, né? Há 50 dias atrás existiu a Páscoa, mais ou menos na época em que Jesus foi morto e ressuscitou. Os discípulos, nesse dia da festa de Pentecostes, estavam ali juntos, reunidos, no mesmo lugar. Como John disse na outra semana, eles estavam ali esperando a promessa que Jesus havia feito. Olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão cheios do Espírito. E vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas vocês precisam ficar juntos ali em Jerusalém, esperando. E provavelmente eles estavam esperando com aquela expectativa, era algo muito recente. Jesus tinha acabado de passar um período de 40 dias, como nós vimos no outro estudo, com eles, aparecendo para eles, se revelando a eles, após ter ressuscitado. E essa ressurreição mexeu com a estrutura deles de maneira poderosa, e eles conviveram com Jesus um período de 40 dias. Jesus subiu aos céus, aí alguns ficaram olhando, como nós vemos na outra semana, apareceram uns varões de branco, para falar, o que vocês estão esperando aí? Né? Vamos embora para a vida, que ele vai voltar, ele não disse, vocês têm muito o que fazer aqui. Então, eles estavam reunidos em um lugar. Eles ficaram reunidos em um lugar porque Jesus mandou eles ficarem, na expectativa, na esperança daquilo que Jesus havia prometido para eles. E de repente, eles nesse local, veio sobre esse lugar onde eles estavam, um vento, como foi narrado aqui, veemente, impetuoso, um barulho, e encheu toda a casa. Só comigo que tem mosquito dela, né? E encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e aquele vento encheu aquilo ali, e a Escritura, por isso eu pedi para vocês repetirem, para eu não ficar revendo. A própria Escritura diz que eles todos foram cheios do Espírito Santo. E sendo cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. E diz que aquele pessoal de diversas nacionalidades que a gente leu aqui, um monte de nome esquisito pra caramba de ler, né? Eles estavam na festa, eles ouvindo aquele barulho, eles vão para lá. Eles chegam lá porque eles querem saber que parada é essa aí que está rolando. O que é isso aí que está acontecendo? E aquilo atrai o povo. Quando eles chegam lá, eles veem sobre os discípulos línguas repartidas como que de fogo. E eles falavam em outras línguas, nas línguas daqueles camaradas que estavam ali de outros países, de outros lugares. E aí,
Eu sempre me perguntei um pouquinho, talvez você também, ou talvez você já saiba disso, por que das línguas repartidas como que de fogo? Por que dessa ilustração e dessa manifestação do Espírito Santo? Porque é fato o que estava acontecendo ali. Existia um propósito de Deus naquilo que estava acontecendo. O povo estava ali e Deus não é bobo. Deus é esperto. Se a gente acha que é bom em estratégia, em fazer algo bom, você não sabe nada de Deus, porque de fato Ele é o melhor nisso. E Ele aproveitou um dia e estava tudo muito fresquinho, gente. Pensa comigo, Jesus morreu na Páscoa, a festa de Pentecostes acontecia aproximadamente 50 dias após a Páscoa, beleza? Por isso Jesus é a nossa Páscoa, e ele estava celebrando a Páscoa, todo mundo lembra disso, né? Na morte, todo mundo lembra, né? Então, 40 dias se passaram com Jesus, convivendo com os discípulos, mostrando para os discípulos, olha, eu ressuscitei. 10 dias depois, Jesus fala assim, no final dos 40 dias, olha, fiquem em Jerusalém. 10 dias depois, na festa do Pentecostes acontece isso aqui. E na festa do Pentecostes, atraía muita gente para ir. Se tinha algo que o povo de Israel gostava, os judeus, era essa parada dessas festas. E isso por conta de tudo. As festas elas eram usadas como memoriais, para lembrar de alguma coisa, em prol de alguma coisa. E isso era passado de geração em geração. Cada geração, a festa era um sinal que simbolizava aquilo que aconteceu no passado, e assim era feito. Então isso era algo sério, mesmo sair de tudo quanto é canto para ir. Só que o interessante aqui é que quando eles chegam lá, eles ouvem esses galileus que tinham pouco estudo falar na língua deles. Se você ainda acha que esse texto está falando de língua estranha, aprenda hoje, em nome de Jesus, que esse texto está dizendo de línguas estrangeiras, de línguas de outros lugares. Porque está dito aqui, não tem o que conversar sobre isso. Tá? Está escrito, está relatado e ponto. Não vamos nem perder muito tempo com isso. Agora, eles veem aquele fenômeno. E aí, por que a língua é como que de fogo sobre eles? Porque a língua representa a comunicação, a fala. E o fogo, como um fogo purificador que tira aquilo que não presta. E o fogo representa aquilo que incendeia o coração das pessoas. E a minha experiência de fé e caminhada, é isso que eu tenho vivido. Esse fogo que purifica, amém? É o fogo que purifica. Agora, é o fogo que incendeia os corações para iluminar outros. E por que essas línguas repartidas de fogo? A comunicação que estava acontecendo ali, o sinal do sobrenatural de Deus ali naquele lugar. Gente, não tinha nada de natural ali. Não tinha nada de comum acontecendo naquele ambiente. Não tinha. E eles foram cheios dessa língua e começaram a falar nessas línguas para comunicar o que a gente repetiu? As grandezas de Deus. E aí eu fico imaginando assim na minha cabeça como que isso aconteceu. Eles estavam comunicando na língua dos caras, cada um deles, as grandezas de Deus. E isso mexe comigo, gente. Depois a gente fala no final, deixa eu só fazer a leitura. E alguns que estavam ali, que foram atraídos para aquele momento, eles viram o quê? Falaram, pô, esses caras estão malucos. E isso me saltou, eu fiquei pensando nisso. E eu queria compartilhar e abrir um parêntese com você. A manifestação de Deus na minha e na sua vida, na maior parte das vezes, vai gerar estranheza da parte dos que não creem. Deus vai falar, você é doida, mano? Você é maluca, dona Célia? Tá bêbado, John? É o que está acontecendo aqui.
O movimento do Espírito, que não foi uma promoção humana, não foi algo que o homem promoveu, ou que alguém manipulou, foi o mover do próprio Espírito, a vontade de Deus e a promessa de Cristo para a igreja, reunida ali naquele local. Veio o Espírito, encheu a casa, foram vistas sobre ele línguas como que de fogo. Eles começaram a comunicar para quem? Entre eles? Não. Eles começaram a falar para aqueles que tinham sido atraídos pelo som que Deus havia liberado naquele lugar. E isso é lindo demais, porque Deus usa a festa de Pentecostes para levar o Evangelho e as boas novas até aquelas pessoas que estavam ali, para fazer a colheita, e para fazer uma colheita linda, porque os caras no mínimo voltaram para casa pensando, que doideira era aquela. Até esses que não creram, que começaram a achar que eles estavam bêbados, voltaram para casa pensando, como é que pode? Como é que pode aquilo lá? A festa perdeu até o sentido ali naquele momento. O alvo se tornou a igreja que estava reunida ali. Então, aquilo que Deus faz com a gente muitas vezes vai gerar estranheza. E aí quando eles começam a argumentar e a pensar, caramba, esse cara é tão bêbado, dessa hora da manhã, eles estão bêbados, eles não pode, o que é isso? Que loucura é essa? Que doideira é essa? Pedro se levanta. E gente, eu gosto muito desse versículo. Eu fico empolgado. Eu tenho relido o livro de Atos e eu leio uma vez, e quando é um capítulo muito doido, eu leio 3, 4 vezes, e eu fico viajando na maionese, na parada, porque é muito doido, gente. A forma que a igreja primitiva e que os primeiros apóstolos e discípulos andavam, que a igreja se movia, é loucura. É loucura. E eu quero partilhar um pouquinho dessa loucura com você, porque isso tem tomado meu coração nesses dias. Só que aí Pedro se levanta, junto com os 11, porque Matias já tinha sido escolhido lá, então estava completo ali, o G12, né? Estava completo, então ele se levanta junto com os 11 e começa a discursar. Só que o discurso de Pedro apontava diretamente para a ressurreição de Cristo. Se você parar para ver, e como a gente leu aqui, eu li corrido, se você parar depois para reler em casa, você vai ver que a ênfase de Pedro é a ressurreição. Que a ênfase de Pedro é a ressurreição de Cristo. E isso é demais. Porque a ressurreição de Cristo gerou uma convicção tal dos discípulos, gente, e que foi selada após esse derramar do Espírito de uma maneira tão louca, que a gente está aqui por causa disso. A ressurreição. E Pedro fala, a Cristo a qual vocês crucificaram, mas ressuscitou. Porque a grande dificuldade e o que sela e o que faz Cristo ser o Messias, o escolhido, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, é a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, de fato ele seria só mais um Buda da vida. Seria só mais um cara bom. Seria só mais um homem iluminado. Um profeta. Ele não ia fazer sentido. O pessoal vai ter que falar sobre o caminho, a verdade e a vida. Ou o cara é maluco, ou ele tá bom. Mas a ressurreição, ela é o selo disso. E existe um poder nisso, gente. Uma das primeiras reuniões nossas foi na época da Páscoa. E eu falei um pouquinho sobre isso. Eu me lembrei disso hoje, enquanto eu estava lendo. E a ressurreição é poderosa na nossa vida. Quando eu e você entendemos isso como os discípulos viveram, gente. Eles viram o Cristo ressurreto. Eles comeram com Jesus, gente. Jesus fala, tomei a toca aqui, ó, sou eu mesmo. Jesus transpassa a parede, assim, chega dentro da casa do nada, tudo fechado, Jesus aparece lá, velho. Seja como meu pai, seja como é que tem pai, velho. Eu saio correndo, eu bato a cabeça na porta, começo a gritar. Ela da minha atividade paranormal mesmo, né? Chegou uma coisa aqui. Amarrado no olho. Deixou a cortina. Gente, e Jesus comprova para eles, ó, eu ressuscitei, sou eu mesmo.
Até os discípulos no caminho de Emaús, que seguem ali, não identificam depois de falar, você percebeu como é que seu coração queimava enquanto ele falava para a gente? Porque existia algo diferente. Existia algo diferente. E Pedro, ele faz questão de anunciar essa ressurreição que foi o selo. E eu fico maravilhado com esse discurso de Pedro, com a forma que ele usa a palavra para discursar por causa de um questionamento de que aqueles camaradas estavam embriagados. E ele faz questão de explicar. Mas Pedro não só explicou. A explicação de Pedro porque eles estavam bêbados, que era o questionamento do cara, foi simples. Ele falou, olha só, gente, não estão bêbados não, são 9 horas da manhã, como é que vão estar bêbados? Acabou, essa foi a explicação em relação ao questionamento dele. O resto foi Pedro, cheio da convicção da ressurreição e cheio do Espírito Santo. E eu preciso abrir esse parênteses, é diferente. É diferente alguém que discursa de si próprio e alguém que está cheio do Espírito Santo. É diferente, é diferente. E foi isso que aconteceu. Pedro começa o discurso com uma proclamação pública da ressurreição em um período que poderia ser comprovada por várias testemunhas. E essa declaração ela era poderosa, porque estava tudo muito fresquinho. Não era um ou outro que sabia. Ela tanto podia ser comprovada, porque quem que tinha ido para Jerusalém na festa da Pentecostes? Várias pessoas de vários lugares, certo? E para a festa da Páscoa? Tinham ido também? Provavelmente, esses camaradas que estavam ali no Pentecostes, estavam na época da Páscoa, e ouviram falar de Jesus. Da morte e da ressurreição. E estavam nas suas terras. E voltaram para cá. E quando chegaram aqui, viram algo. E falou, calma aí, é uma coisa desse Jesus aí que a gente só ouviu falar, que estava sendo crucificado como herege. E esse poder fez toda a diferença naquele momento. Depois da mensagem de Pedro, cheia do Espírito Santo, por que você está falando que a mensagem de Pedro foi diferente? Pela reação, pela consequência, pelo que acontece depois. Eu estava lendo isso esses dias e mexeu muito comigo. Que diz que eles se sentiram, em algumas traduções, agoniados ao ouvir esse sermão de Pedro. Eles não sentiram alegria, eles não sentiram entusiasmo, eles não sentiram ânimo, eles não sentiram paz, eles sentiram uma agonia no coração ao ouvir o que Pedro falou da morte e da ressurreição de Cristo. E ao agoniar-se, eles perguntaram para Pedro e para os apóstolos: o que faremos? O que a gente tem que fazer diante disso? Diante disso aí que você está falando, diante desse Cristo que você está anunciando e que a gente acredita, porque o que está acontecendo aqui é algo sobrenatural, a gente crê nisso, a gente está vendo aqui alguma coisa diferente acontecer. O que é isso? O que a gente tem que fazer? O que faremos? É a pergunta deles. E aí Pedro e os apóstolos respondem juntos: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Arrependei-vos. Arrependei-vos. É o que Jesus pregou, é o que João pregava no deserto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É o que Jesus pregava nas aldeias e cidades onde ele ia. É arrependei-vos, porque é chegado o reino. E Pedro, o discurso não foi diferente. O discurso da igreja, dos apóstolos nesse primeiro momento foi: arrependei-vos. Não foi uma palavra, vamos andar junto, chega para cá. A gente tem algo maravilhoso, a gente tem alguma coisa que você pode fazer. Não foi nada disso. Foi o simples arrependei-vos. Mudem de vida, mudem de direção. A vida de vocês precisa mudar. O caminho interno precisa mudar. Arrependei-vos. E isso não fez que alguns virassem as costas. Naquele dia agregaram-se à igreja de Cristo, a comunidade de Cristo, quase 3.000 almas em um dia.
Em um dia. E de gente espalhada, né? E de gente que se espalhou, porque é isso que vai dizer. De gente que não ficou naquele lugar, mas gente que se espalhou sob a direção, a diretriz do Espírito Santo. Porque Pedro diz para ele: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito. E eles receberam aquilo ali, quase 3.000 almas em um dia. E gente, eu não sei, mas isso empolga, gente. Empolga. O paradigma também de Babel, né? Onde as línguas foram separadas. Sim. Onde a humanidade se separou, onde a humanidade se divergiu-se, e ali é uma convergência, né? Onde cada um se ouve na mesma língua, na mesma Exatamente. Então, rompeu o paradigma de Babel, né? Da divisão da humanidade, ali convergiu novamente em Cristo toda a humanidade. Exatamente. Para que falassem uma só língua. Exato. Lucas começa a escrever, após esse acontecimento, a maneira como os discípulos e a igreja, a comunidade do Cristo naquele primeiro século viviam, conviviam, se relacionavam. Ele começa a escrever, ele começa a registrar a forma e o sinal. Ele começa a apontar para o que realmente importava. Ah, gente, isso aqui é muito demais, sabe por quê? Porque a gente perdeu muito tempo questionando esse falar em outras línguas, como se o falar em línguas fosse a evidência do Espírito Santo na nossa vida, como se isso fosse um grande poder. Ah, agora eu falo outra língua, seja a língua estrangeira ou seja uma língua estranha. Ah, isso é a evidência. Não é. Não é. Por que não é? Porque a gente vê isso na igreja. Você vê que a própria Escritura, os apóstolos, os escritos não fazem essa ênfase que a igreja do nosso tempo muitas vezes tenta fazer. Você tem algo contra isso? Não! Oxalá que nós sejamos cheios e falemos em outras línguas e levemos esse poder de Deus até as pessoas. Nada contra. Mas o que eu estou querendo dizer é que a igreja perdeu muito tempo, nós, igreja, perdemos muito tempo discutindo se era assim ou se era assado. Enquanto a ênfase que Lucas está escrevendo e registrando não é essa. Lucas começa a pontuar o que realmente importava, a maneira que a igreja vivia, a forma que a igreja convivia. E eu queria só reler esse pedacinho com vocês, aonde ele vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Essa é a forma que aqueles camaradas que receberam o Evangelho, o discurso de Pedro, a palavra de Pedro, e aceitaram, e falaram: tudo bem, a gente quer isso aí. Essa era a maneira que eles começaram a viver, perseverando. Por que perseverando? Porque não é fácil, gente. Viver em comunidade não é fácil. E aí diz: perseveravam no ensino dos apóstolos. Era uma igreja que se preocupava em ensinar, em aprender, em crescer em consciência. E perseveravam na comunhão, em conviver, em repartir a vida. Perseveravam no partir do pão. Aqui ele está dizendo diretamente do culto, que era onde isso acontecia, que era ser memorial. E eles perseveravam nesse partir do pão. E aí diz: partindo do pão, e nas orações. A gente falou um pouquinho no outro dia sobre a igreja que ora e a importância de a gente orar como igreja. Olha como a igreja andava nesse primeiro século, gente, nesse primeiro momento. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Funcionou. Cadê? Funcionou. Cadê? Eu não sei você, mas eu me pergunto, eu falo: gente, cadê? Os sinais, a gente pode viver isso de novo. Eu pergunto para o Senhor. Fala: é possível? Toda vez que eu leio isso aqui, eu falo para Deus: Deus, é possível? Dá isso para a gente outra vez, Deus. Faz isso acontecer outra vez. Não para nada de aparecer, não, mas para que a gente viva isso aqui. Porque isso aqui era demais. Levou o evangelho, propagou realmente, difundiu no meio da sociedade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles repartiam para além do templo, do culto, das reuniões, do partir desse pão da mesa. Era a vida deles, era uma coisa só. Eles viviam juntos e tinham tudo em comum.
comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Isso virou um transtorno muito grande, uma quantidade de gente que não era judia, que estava se agregando ao movimento. Então, assim, em Atos 15, a gente vai chegar lá, tem que haver um concílio de Jerusalém para estabelecer as normas, porque está todo mundo vindo, está todo mundo chegando, o gentio está sendo recebido, o estrangeiro está sendo recebido. Era uma igreja aglutinadora. Tanto que eles eram judeus, beleza? Eles eram judeus. E eles continuavam judeus. Eles foram praticamente expulsos do judaísmo por conta disso. Porque eles estavam recebendo, e o que o Evangelho fazia entre eles era exatamente essa difusão que os judeus não queriam. Porque não aceitavam a ressurreição, porque não aceitavam que Jesus era o Messias, o Cristo. E isso gerou um conflito muito grande. E a gente vai ver nos próximos estudos aí de Atos 3, 4, você vai ver o que aconteceu com a igreja e parada em polva mesmo, gente. E no Cristo tem que ter aquela assembleia para poder falar, gente, vamos aí, tem que botar uma régua aí, porque está vindo muito. Exatamente. O negócio assim, explodiu. E aí eles começaram a organizar, né? Agora veja bem, galera, a gente está numa série sobre a igreja. A gente começou a estudar esse livro de Atos na segunda semana, né? Para que a gente está lendo isso? Por que eu estou lendo isso aqui de maneira assim? Podia pegar só uns versículos, não, mas a intenção é que a gente leia, que a gente entenda o contexto junto, que a gente ensina junto, que a gente aprenda e cresça nesse conhecimento. Para que, Hugo? Para a gente analisar essa igreja. Hugo, porque essa igreja é um modelo perfeito? Não. Não por causa da perfeição. Porque tem muita gente que acha que a igreja de Atos lá era o modelo perfeito do que era para ser a igreja. Mas não. Não porque era perfeito, porque não era perfeita. E você vai ver isso na história aqui. Conforme a gente for contando essa história para vocês, vocês vão ver que não era uma igreja perfeita. Mas ela é modelo para a gente por causa de uma coisa. Por conta de como ela se deixou usar pelo Espírito Santo. Por conta de como ela se disponibilizou para o mover do Espírito e deixou o Espírito fluir. John falou na outra semana algo que eu achei muito legal, que ele disse assim, talvez não era para ser intitulado Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito. Porque o que a gente vê de fato é o Espírito Santo movendo a igreja. E se a gente falar de hoje? Provavelmente naquela época existia 90% do Espírito movendo a igreja, de uma igreja espiritual, sabe, já? De uma igreja que se movia no Espírito, que ouvia o Espírito de olho, e seguia, e fazia mesmo contra tudo e todos. E talvez 10% dos homens, das diretrizes humanas ali. Eu acho que hoje é um pouquinho ao contrário. Talvez existam 10% do Espírito Santo movendo a igreja e 90% das nossas ideias revolucionárias e dos nossos moveres e de como nós vamos alcançar e daquilo que a gente vai fazer. E talvez é por isso, por não nos disponibilizarmos ao Espírito e deixar o Espírito nos usar, que algumas coisas não acontecem conosco. De nos tornarmos uma igreja cheia do Espírito. Eu me perdi de onde eu estou no meu papel. Agora, a gente não pode perder tempo com algumas discussões. Deus, ele não tem pressa de nada. Amém? Você imaginar Deus com pressa, fica mergulha, mas depois da pregação do Rubens aqui, né? Você imaginar Deus com pressa, Deus está com pressa. Fica um negócio meio esquisito, né? Quem tem pressa somos nós. Que sai 7h25 de casa, lá de não sei onde, quer chegar às 7h30 na igreja. Não tem como. Que sai 8h30, não tem. A gente tem pressa. A gente, agora Deus não, gente. Deus está para além do tempo.
Então Ele é o Senhor do tempo, Ele não tem pressa. Mas nós temos. E galera, há muito o que fazer. Há muito o que fazer. E não dá tempo para perder como se o sinal maior fosse falar em línguas, com discussões que a gente fica arrumando. Eu queria dar uma direção para vocês hoje. Como pastor de vocês me permitem. Não percamos tempo. Nem no Facebook, nem em lugar nenhum, nem nas esquinas da vida, com aquilo que você sabe que não é igreja, com aquilo que você sabe que é loucura. Não percamos tempo com isso. Oremos para que a gente seja a resposta que aquela igreja não está sendo. A gente não pode perder tempo como esses caras aqui, aquilo lá é embriaguez, não, aquilo lá é maluquice, não, não. O que nós precisamos hoje buscar como discípulos de Jesus e como igreja, comunidade de Cristo, é ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E a igreja, em Atos, os discípulos, os apóstolos, eles vão apontar para isso o tempo todo e vão falar para nós como igreja que nós precisamos disso. A gente estava na reunião lá na casa da Luana, das crianças, eu ouvi a Luana falar algumas coisas da organização das crianças, achei muito legal, e a gente estava falando, e enquanto estava falando, estava ouvindo e pensando algumas coisas. E gente, como a gente precisa do Espírito Santo nos movendo. Como nós precisamos ser direcionados pelo Espírito, de verdade, galera. Eu queria te convocar hoje a voltar a ser crente. Eu queria te convocar hoje a voltar a ser cristão de verdade, a ser aquele que é do Cristo, aquele que precisa do Espírito, que não foi a igreja pentecostal que inventou, mas que foi o Cristo que disse: eu vou, mas eu vou enviar o Espírito, que não mais habitará do lado de vocês, de fora, mas habitará dentro de vocês, e vocês cheios do Espírito podem andar por essa terra de uma maneira diferente, podem fazer sinais, maravilhas, proezas, e é tempo de nós vermos isso acontecer. É necessário que a gente busque isso, galera. De verdade. Eu não estou falando que a gente vai promover isso. Eu estou falando que a gente precisa buscar isso. Eu não estou falando que a gente vai inventar moda e fingir o mover do Espírito. Eu estou dizendo que você precisa buscar isso. Você precisa orar por isso. Você precisa falar: Deus, eu quero o teu Espírito. De modo que as pessoas olhem para mim e falem: John está embriagado, Hugo está embriagado, Luana está embriagada, de modo que as pessoas achem estranheza, porque é isso que o Espírito faz conosco, porque é para os que creem. Não adianta a gente querer ser uma igreja simpatizante com o mundo nesse sentido. Não tem como, galera. Nós somos do Cristo, nós somos a comunidade do Cristo, e Ele escolheu a nós para revelar Deus na terra. É a igreja que Ele vai usar, e Paulo vai dizer isso lá em Efésios, que o mistério de Deus era Cristo em nós, e Colossenses ele diz a esperança da glória. Mas o mistério de Cristo é revelado através da igreja, por meio da igreja. Eu ouvi uma mensagem esses dias, isso está no meu coração, que de fato a igreja é o projeto de Deus. A igreja continua sendo o projeto de Deus. E eu volto a dizer, não é instituição humana religiosa, mas a igreja é a comunidade do Cristo. Existe um poder na igreja, e não foi à toa que Jesus falou: fiquem juntos, até que vocês recebam o Espírito e sejam minhas testemunhas. Vocês precisam disso, nós precisamos disso, como discípulos e como igreja. Agora, para que eu sou cheio do Espírito? Para falar em outras línguas? Amém? Amém. Que a gente fale em outras línguas, se assim for necessário. Imagina, francês, por exemplo, tem a Olimpíadas, a gente vai lá para a Olimpíada e de repente a gente começa a falar em outras línguas lá, os caras que estão de outras nações começam a ouvir a gente falar. Por que não? Carnaval, que vem muita gente, né? A gente vai lá no Sambódromo, começa lá nosso movimento, e o Espírito nos toma, e a gente começa a falar para os gregos que vão estar aí no Brasil, aproveitando o Carnaval, das grandezas de Deus.
mas eu fiquei com esse para quê. E eu queria compartilhar para encerrar alguns pontos com vocês. Primeiro ponto que eu acredito do para quê que a gente precisa ser cheio do Espírito como discípulos e como igreja. Para sermos capacitados a comunicar as grandezas de Deus. Comunicar. Para que a gente seja capacitado para comunicar as grandezas de Deus. Naquele dia foi necessário que ele falasse em outras línguas. Sim. Foi necessário que a gente tudo quanto é lado. E hoje, o que é necessário para você comunicar as grandezas de Deus? Ainda que você fala não espanhol, Sim, inglês, sim. outros dialetos. Línguas que comuniquem com quem é o nosso objetivo, com quem está precisando ouvir as grandezas de Deus. Para que ser cheio do Espírito? Para que Deus nos dê capacidade, dona Célia, de a gente comunicar quem é o Cristo ressurreto, para a gente comunicar as grandezas que Deus tem feito entre nós. Eu vou lançar o desafio no grupo amanhã, de manhã, eu vou lançar hoje de uma vez. Não sei se você sabe, no nosso grupo, no WhatsApp, tem gente que não tem vindo aqui na igreja, está lá no grupo, não saiu não, continua lá. Gente aqui da nossa comunidade que está lá. E eu queria desafiar você a partir de hoje, todos nós, comunica no grupo alguma coisa que Deus fez com a sua vida. Conta um bocadinho do que aconteceu. Hoje eu tive isso, Deus falou isso comigo, galera. Conta lá, tem gente lá. Para que entre nós a gente comunique essas grandezas de Deus. Só um parênteses que eu ia lançar esse desafio para a gente fazer lá no grupo, que eu acho interessante e necessário. Agora, para que a gente seja capacitado, nós precisamos dessa capacidade do Espírito. Porque comunicar não é falar o que eu quero. Comunicar é eu falar algo que você não consegue entender. Aí gerou uma comunicação. Não adianta eu falar blá 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 disso, daquilo e daquilo outro e não comunicar nada com você. E você não entender por lucro do que eu falei. E você sair daqui da mesma, mas não adianta nada. Desculpa, mas não adianta nada. Eu preciso comunicar com você e que o Espírito nos dê capacidade para comunicar aqui como igreja e na vida. A falar na linguagem daqueles que estão do nosso lado. Tem gente do nosso lado, gente. Vou falar algo para vocês. Tem gente do nosso lado, gente, que precisa ouvir o Evangelho de uma outra forma. Não é mudar o Evangelho, é mudar a forma que você fala. Mas tudo que você vem apresentar para ele é a religião que você carrega. E aí você vai ser um chato. E aí você vai ser um mané. Porque você não vai comunicar nada. Sabe o que vai gerar na outra pessoa? Raiva. Ai, não aguento mais ouvir fulano falar, rapaz, tô acho chato esse negócio. É igual que você só está fazendo prosélico, você não está distribuindo vida, você não está levando essa comunicação. Para sermos capacitados a comunicar as grandezas de Deus. Segundo ponto, para que ser cheio do Espírito, uma igreja cheia do Espírito? Para nos colocarmos de pé diante das afrontas, com coragem. Como eu falei para vocês, eu gosto dessa parte onde Pedro e os discípulos, os apóstolos, se colocam de pé. Não sei como é que eles estavam, mas ele não estava de pé, porque eles se colocaram de pé. Eu não sei se estava no chão chorando, babando, eu não sei se estava tremendo no chão, não sei, mas eles estavam de outro jeito, que em pé não estavam, porque Lucas vai dizer que eles se colocam de pé, eles chamam para si a responsabilidade. O que eu quero dizer com isso também para você? Tanto para a sua vida pessoal quanto para nós como igreja. Existem momentos que nós precisamos nos posicionar. Precisamos assim, nos colocar de pé diante da vida. Assumir a responsabilidade. Chamar para si a responsabilidade. E nós precisamos do Espírito, porque precisamos ter coragem. Essa coragem não vem de nós. Essa coragem é gerada por aqueles que têm a convicção do Cristo ressurreto e por aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos dessa coragem na vida. A vida vai nos pedir isso como igreja. Nós que estamos aqui querendo pregar o Evangelho puro e simples. A gente que quer fazer ação social, que quer se mover dentro desse bar, vamos ter que ter coragem para intervir na vida dos outros, para tirar os outros do calabouço, para realmente estender a mão, para se sujar se preciso for, para se ferir se preciso for, mas precisamos nos colocar em pé. Terceiro ponto, para que ser cheio do Espírito? Para proclamarmos com ousadia a ressurreição de Cristo, que
que é o que faz Messias e Senhor. Se você pode abrir comigo, se você está anotando, em 1 Coríntios, capítulo 15, carta de Paulo aos Coríntios 15, olha que interessante o que Paulo vai dizer no versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Isso traz a esperança de um futuro para além dessa terra. Em Coríntios também Paulo vai dizer que o homem que espera de Cristo para essa terra, espera de quem? De Cristo. Não é alguém que não espera de Cristo, que não crê em Cristo. É alguém que espera de Cristo só para essa terra, é o mais miserável. A ressurreição nos dá uma esperança que nos coloca sobre o chão da vida numa postura diferente diante das adversidades que todos sofremos. Todos, sejamos cristãos ou não cristãos, nós sofremos. Só que a esperança que a gente carrega e a certeza da ressurreição nos coloca numa proclamação diferente. E nós precisamos ser cheios do Espírito para entender isso aqui na alma, porque isso a gente não entende como isso, a gente entende como Espírito, é a revelação do Espírito em nós. Quarto ponto, para termos as respostas aos que nos ouvindo proclamar a Cristo, nos perguntam, o que faremos? Será que você tem essa resposta? A gente está aqui como igreja. Imagina se acontece que John fala, que John usa aí, a palavra, explodiu. Será que você tem a resposta para aqueles que vão chegar para você e vai falar assim, o que eu faço agora? Beleza, entendi isso aí que você está falando, e agora? A gente precisa ser cheio do Espírito para dizer, arrependei-vos. Não está legal, não é esse o caminho. A gente quer ser o legalzinho do Evangelho, mas não, o Evangelho vai pedir de você muito mais do que isso. Vai pedir de que você fale para o seu amigo, para a sua amiga, vai pedir de que você bote em xeque, às vezes, alguns relacionamentos, pela verdade do Cristo. E Pedro aqui não mediu. A palavra podia apertar como apertou depois para eles. Porque depois que eles começaram a falar, Cristo que vocês crucificaram, ressuscitou. Quando ele começou a dizer isso, gente, a paulada desceu, a parada ficou quente para eles. Não ficou legal não. Não foi tudo zen não, a parada esquentou. E é isso que acontece. É isso que acontece. E para isso a gente precisa ser cheio do Espírito. Quinto ponto. Para que a gente precisa ser cheio do Espírito? Para perseverar. Em que, Hugo? No ensino, na comunhão, no partir do pão, nas orações, para perseverarmos, para continuarmos diante dos problemas, para termos essa força, sabe, Lana? Que não vem de nós, gente. Não você. Eu conversava com um jovem ontem e aconselhando ele, eu falava, cara, você vai se sentir desanimado, isso é normal. Você acha que o seu pastor não se sente desanimado? Você acha que o seu líder não se sente desanimado? Todos nós nos sentimos. Só que a perseverança é a característica, é a habilidade, é aquilo que a gente faz diante do desânimo. É a maneira que a gente se postura diante do desânimo, posiciona diante do desânimo. Ou você vai estar todo dia animado, empolgadão com Jesus. Não vai. Problemas virão, dia mal virá. E aí o que você precisa? Ser cheio do Espírito para perseverar, para continuar lutando, para continuar perseverando no ensino, na comunhão. Às vezes é difícil conviver com fulano, com ciclano. Gente, pelo amor de Deus, foi Jesus que falou para a gente viver junto. E é difícil mesmo, não é fácil não, é um diferente do outro. Aqui dentro desse pequeno grupo é difícil, é um diferente do outro, é um pensando assim, outro pensando assado. Então, calma lá, a gente precisa perseverar, a gente precisa ter compaixão do outro, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Isso é ser igreja. E a igreja naquela época andava com tudo isso que eu estou falando, pontuando para vocês. Uma igreja cheia do Espírito, esses eram os sinais da igreja cheia do Espírito. Sexta coisa, para que a gente precisa ser cheio? Para termos temor.
e vermos sinais e maravilhas sendo feitos por nós, para que a gente tenha temor no coração. O Espírito Santo não gera oba-oba. O Espírito Santo não gera, essa doideira doida que a gente vê aí, por aí, não. O Espírito Santo, ele gera uma loucura cheia de temor, cheia de reverência. E o Espírito Santo em nós faz a gente fazer sinais e maravilhas. Porque é isso que está dizendo aqui. Sinais e maravilhas eram feitos pela mão dos apóstolos. E quando eu leio isso, eu já penso logo em sinais que tem a ver com gente o tempo todo. Não é um sinal mágico de uma bola que desceu do céu e de repente envolveu uma fumaça, igual que eu vi hoje na música do Michael Jackson. Pô, aquilo demais, rapaz. Ele fez no show dele um poder lá, velho, igual o Dragon Ball Z, velho, fumaça subindo aqui. Eu falei, caramba, velho, isso aí dá uma religião acima disso aí, velho. Que às vezes é esse o poder que a gente quer. Mas às vezes o sinal é você intervir na vida de alguém. Simples assim. Fala, cara, não vai por esse caminho não, vamos por aqui, vamos andar junto. É você pegar alguém pelo braço, como eu fico botando no grupo, e carregar para cá, não porque aqui é a solução, mas porque você é a solução para a vida da pessoa. É sinal que às vezes a gente fala, a igreja diminuiu a santidade e o relacionamento a nível moral. Beleza, diminuíram mesmo, mas é legal você ver alguém fumando? É legal você ver alguém que para se sentir feliz se embriagando o tempo todo? Aí a gente não quer mais falar sobre isso, porque falar sobre isso é religioso demais. Aí a gente não quer intervir na vida de alguém e falar, cara, tu precisa mudar isso, velho. Porque eu quero te ajudar, é pro teu bem, velho. Eu acho que esse caminho é de morte para você. Vamos andar junto, não vai por aqui. Mas não, a gente não, isso aí eu não falo não, porque isso aí é ele Deus. É ele Deus, e Deus escolheu você para proclamar Cristo para ele. Então eu quero sonhar com isso. Porque quando eu leio isso que eu li para vocês, da igreja, e Atos 2, e quando a gente vê a forma que a igreja vivia, o que os apóstolos faziam, isso gera em mim um sonho, galera, uma empolgação, um entusiasmo que não vem de mim, de verdade, não vem de mim. Um querer intenso por ver isso acontecer novamente, igualzinho, não, mas da forma que o Senhor quiser fazer, mas de ver Deus fluindo através de nós, de ver uma igreja enganjada, uma igreja em movimento, uma igreja que se move, uma igreja que busca o Espírito, não para se sentir bem, mas uma igreja que busca o Espírito para ser resposta para o outro. Sétimo ponto. Para estarmos juntos e termos tudo em comum, ao ponto de não aceitarmos necessitados entre nós. Gente, olha isso. A gente precisa ser cheio do Espírito para que a gente ande junto. O Espírito capacita isso. O Espírito promove essa união, essa unidade que nós não conseguimos. Por que não conseguimos? Porque somos egoístas. O que é meu, o que é seu. Não há o sentimento entre nós de que é nosso, em comum. Ainda temos essa barreira em nós. Esperamos alguém pedir a gente para a gente oferecer. E quando a gente vê necessitados, não nos disponibilizamos. Então a gente precisa ser cheio do Espírito para que a gente não aceite mais necessitado entre nós. Ao ver um necessitado, que a gente se disponibilize para ser a resposta. Oitavo ponto. Para que sejamos unânimes em uma vida de adoração e louvor a Deus. Eu acho lindo quando fala que eles eram cheios de alegria. Estavam em comunhão, em singeleza, em reuniões simples. E louvavam a Deus. E nono. Para que essa vivência atraia pessoas para Cristo. Para que essa vivência atraia pessoas para Cristo. O que aconteceu lá em Atos 2:47? Eles caíam na graça do povo. E eu quero encerrar aqui hoje nessa noite.
O que a gente aprende para nós? Da igreja. A igreja precisa ser cheia do Espírito. A igreja precisa se mover no Espírito. Para que tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Ele faça em nós. E por meio de nós. Agora o versículo 47, quando fala que a igreja caía na graça do povo. Na graça do povo. Tem gente que quando se converte parece que fica pior. Não é verdade? Tem gente que quando vem para a igreja parece que fica mais chato. Não é? Aqui a gente vê uma igreja que cai na graça do povo. Uma igreja que o povo é atraído para ela. E o Senhor acrescentava. Meu Deus. Que nós sejamos essa comunidade do Cristo. Que as pessoas sejam atraídas pelo teu estilo de vida, pela alegria que você irradia, pela vida, uma vida atraente, uma vida cheia de desafios, cheia do bem, cheia da bondade. Eu olho para essa igreja e sonho em a gente tomando forma desse jeito. Que as pessoas, ao invés de verem em nós problemas para elas, vejam em nós amizades. Que você seja mais simpático, que eu sejamos mais simpáticos. As pessoas olhem para a gente e falam, é bom estar perto de fulano, legal. A gente precisa disso. Cair na graça do povo. A igreja de Atos andou de uma maneira incrível. E nós vamos ver muita coisa. Se eu fosse você, eu não faltava mais as terças-feiras nesse período. Só depois você fala. Mas nesse período aí de Atos, não falta não. Porque vem muita coisa por aí. E você pode ler em casa. Leia em casa e traga para cá também o que é para compartilhar. Traga para cá, tipo assim, caramba, também li isso. John, isso aí que você está falando, eu também pensei desse jeito. Hugo, eu estava vendo em casa e me veio isso aqui. Para a gente compartilhar. E nesse compartilhamento a gente cresça, a gente amadureça. A gente se torna uma igreja cheia de vida. Uma igreja viva, gente. É impossível que a gente seja cheio do Espírito e comece a se mover dessa forma e essas cadeiras aí não sejam cheias de gente. É impossível. É impossível que a sua casa não fique cheia de gente a partir do momento que você começa a viver como igreja. É impossível a se disponibilizar. Alguns tempos atrás, Deus falou isso comigo e com a Jéssica. A gente viveu fora desse ambiente de igreja por muito tempo. E a gente acostumou a nossa vidinha. E para a gente receber alguém em casa era algo assim, gente, que era um evento. Tipo, tinham 3 vezes no ano que acontecia. E quando a gente voltou para esse ambiente de igreja, o Senhor falou isso conosco. Se a gente quer cumprir aquilo que o Senhor está nos chamando, não tem para onde correr. Exatamente. Já explodiram panela de pressão, já fecharam o registro, já fizeram um bocado de coisa. Que tipo de monstro panela você? Agora, o desafio é para nós. Você quer ser essa igreja? Você olha para esses discípulos aqui e fala, caraca, velho. Eu quero ser uma comunidade de fé que exala Cristo de todas as raças, que acolhe crianças, que acolhe bêbados, que acolhe todo e qualquer tipo de gente, todo e qualquer mesmo. E que a gente esteja aqui para se colocar de pé e falar arrependidos.
Que a gente esteja aqui para acolher, abraçar e falar, chega para cá. Que a gente esteja aqui para falar, agora vai. Porque é isso que a igreja faz. O nosso desafio é ser igreja. Não é fazer igreja, é ser. E eu creio que o Senhor está nos chamando a isso, né? Às vezes, eu falo aqui assim, estou feliz com o que o Senhor está fazendo, né? E talvez para alguns de vocês pareça que Deus não está fazendo nada. Mas, gente, Deus está conosco. Deus está nesse projeto chamado Comunidade Evangélica Saúde. E nós veremos coisas acontecerem. Acredita nisso. Fica de pé no seu lugar e eu quero orar com você. Vamos cantar do seu lado, vamos tocar essa música junto aí. Pode orar por essa pessoa que você está de mão dada por alguns minutos. Ore por ela para que ela seja cheia do Espírito. Vamos transbordar isso. Oh Deus, nós queremos ser cheios do Seu Espírito Santo. Já ter o nosso coração transformado. Oh Deus, é o Teu Espírito que traz arrependimento. É o Teu Espírito que nos muda, que nos transforma. E nós separamos esses minutos que nos restam para clamar ao Senhor, para invocar ao Senhor e pedimos, derrama-se sobre nós, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Queremos ser cheios, queremos ser inundados, Senhor, não por sentimentalismo, mas pelo Teu Espírito, Senhor. Pelo Teu Espírito que nos faz andar juntos, pelo Teu Espírito que nos faz andar juntos independente das diferenças, pelo Teu Espírito que nos ajuda a nos colocar no lugar do outro, pelo Teu Espírito que nos impulsiona a necessidade do outro. Querido, ore nesse lugar, deixa o Espírito quebrantar o seu coração nessa noite. Oh Deus, toma essa igreja nas Suas mãos, Senhor. Toma essa casa, Deus, os Teus filhos e filhas aqui reunidos, Senhor, e nos enche, Deus. Nós queremos viver uma vida diferente, Pai. Nós queremos estar cheios da vida que o Espírito produz em nós, a vida que o Espírito produz em nós, Senhor. Nós queremos contagiar pessoas com essa alegria que transcende, Deus, as circunstâncias dessa terra. Nós precisamos, Pai, que o Seu Espírito gere em nós uma mesma língua, que o Seu Espírito nos capacite
capacite a comunicar as grandezas de Deus nessa terra. Que o teu Espírito nos encha para que o Senhor faça através de nós sinais, maravilhas na vida do nosso próximo, Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti nessa noite. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor, para que o amor entre nós seja não fingido, para que essa música que a gente cantou seja de verdade, que haja um sentimento de família, um sentimento de inclusão, que aquelas pessoas que irão chegar aqui, que talvez foram feridas, que talvez se frustraram com a religião, que essas pessoas sejam acolhidas por nós, que nós possamos acolher pessoas da nossa vida, Deus, não nesse lugar, mas na nossa vida, Senhor. Ah, Deus, nós estamos aqui reunidos hoje no Teu nome. Tua presença é real nesse lugar, Jesus. E nós oramos juntos nessa hora, porque nós queremos ser cheios do Teu Espírito para perseverar. Nós queremos avançar, Deus. Ó Jesus, nós oramos porque nós não queremos nos tornar chatos da religião. Nós queremos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito para cair na graça do povo, Senhor. Ah, Deus, gera essa unidade em nós, essa unidade de propósito, essa unidade de visão. Gera isso em nós, Pai. Começa a gerar isso, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá o Seu Espírito. Pai, eu quero pedir que o Senhor renove o coração de cada um aqui, Deus. Renove o Seu Espírito, Pai. Renova, Deus. Renova, Senhor. Que os Seus filhos e filhas sejam renovados pelo Teu Espírito Santo. Que haja fôlego de vida, Senhor. Que haja força do Espírito. Ó Deus, que hoje, Deus, os Teus filhos que aqui estão, Pai, saiam daqui cheios do Teu Espírito para se posicionar nas suas casas, para se posicionar nos seus lares, para se posicionar como maridos, como esposa, como pais, como mães, para se posicionarem como amigos, para se posicionarem como pastores de uma geração. Oh Deus, nós estamos diante de uma geração órfã, uma geração desesperada de referenciais, uma geração que não sabe mais o que acredita, uma geração confusa no meio de tantas línguas. Senhor, mas gera em nós o mesmo fenômeno que houve no Pentecostes, que eles ouçam de uma maneira diferente as grandezas de Deus. Espírito Santo, renova, nos dá um coração sensível, nos dá um coração quebrantado, Senhor. Nos dá um coração que avança, nos dá um coração assim. Nós precisamos, Deus. Ore mesmo, querido. Ore mesmo, querido. Ore mesmo. Oh, nós queremos, Deus. Oh, Deus. Que essa igreja seja cheia, Deus. Nos move, Deus. Nos direciona, traz sonhos, Deus. Traz visões, traz revelações no meio dessa casa, Deus. Traz visões novas, traz sonhos, traz propósitos, Senhor, para nos mover, Deus. Para sabermos para onde nós estamos indo, Pai. Traz, Senhor. Traz, Senhor. Envolve cada um aqui, Deus. Que nossos olhos tenham lágrimas novamente de paixão. Lágrimas, Deus, de quebrantamento, Senhor. Queremos fluir nos dons do Espírito, Senhor. Oh, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nos enche de Ti. Mais de Ti, menos de nós, Senhor. Mais de quem o Senhor é. Mais do Teu Espírito, Jesus. Que esse Espírito incendeie o nosso coração.
Que esse Espírito purifique com fogo as impurezas do nosso ser. Que esse Espírito incendeie o nosso coração e nos faça queimar. Nos faça queimar, para que a nossa vida ilumine a vida de outros. Nós precisamos, Deus, para que aquilo que a gente coloque a mão para fazer, os projetos que nós iremos dar início em março, com as crianças, os adolescentes desse bairro, os projetos que o Senhor tem trazido, Deus, ao nosso coração, para lidar com os drogados, os viciados, Senhor, os projetos que o Senhor tem, Deus, tudo isso nós submetemos a Ti, Jesus, porque queremos ser direcionados pelo Teu Espírito. Seu Espírito é o método que o Senhor criou. Por isso nós submetemos qualquer método a Ti, Espírito Santo. Flua, sopre nesse lugar. Nós precisamos. Em nome de Jesus oramos, Pai.